vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas. Ser negro no Brasil não é fácil. Imagine ser negra e mulher. Esse é o tema do nosso segundo episódio dos Diálogos Antirracistas, onde vamos falar abertamente sobre os desafios de ser uma mulher negra ou preta aqui no Tocantins. E comigo aqui nesse bate-papo direto e reto, duas pessoas maravilhosas, mulheres pretas que são fortes, atuantes e que tem muita coisa para dialogar com a gente. Bora dialogar? Então aqui comigo a Charleide e aqui a Capitã Roberta, capitã que é coordenadora da Patrulha Maria da Penha no estado, e a Charleide que é um dos principais nomes, né, ligado ao feminismo negro no estado hoje. Charleide, feminismo negro já incomoda ser negro. E quando se fala em feminismo negro, a gente sente um incômodo ainda maior, né, quando a gente fala? Incomoda porque as pessoas pensam, né, que o feminismo, tem muita gente, igual eu moro na periferia, que não tem aquele estudo que é mesmo o feminismo, né? E aí incomoda muito a eles, que eles pensam que o feminismo que é aquele negócio de autoritarismo da mulher ser autoritária, mas não. Isso mexe, o feminismo mexe com, vamos dizer, com a independência da mulher, né? Uma mulher no chegar ao mercado de trabalho, com a mulher ter mais liberdade, né, de ser quem ela é. E é um recorte, né, pegando aqui um gancho na sua fala, que mostra quanto mais difícil é a situação da mulher negra no país, né? Por isso que a gente diz feminismo negro, ou seja, não basta ser mulher. Quando a gente é negra, as cargas são maiores, não é mesmo? E é bem maior, né, quando a gente também é mãe, né, tem filhos, né? Filhos homens, né? Quando a gente também vai para o mercado de trabalho procurar emprego, colocar os nossos currículos, né? A dificuldade é muito grande, né? Verdade, você falou uma coisa importante. Inclusive, a maioria das mães solos do Brasil são negras também. E essa realidade na periferia é uma realidade também dominante, você que mora, né, também na periferia? Isso, porque quando a gente vai procurar emprego no mercado de trabalho, ele só quer dar aqueles trabalhos para a gente mais, vamos dizer, aqueles empregos mais ruins, que é aqueles de limpar o chão, né? De ficar fazendo, não oferece aquela oportunidade. Às vezes a gente tem um currículo robusto, né? Que a gente às vezes fez vários cursos, mas eles não dão aquela importância pelo aquele nosso currículo, por causa da nossa maneira de vestir, por causa da nossa cor, ou até mesmo por causa do lugar onde a gente mora, né? E aí é difícil. Verdade. Capitã Roberta, você é jovem, quantos anos você tem? 35. 35, jovem, a mesma idade que eu. Eu conheci você já nessa atuação, como já na Patrulha Maria da Penha, agora você subiu, digamos assim, entre aspas, de patente no cargo, agora é coordenadora, né? Mas quando você era criança, você sonhava em ser policial? Não. Como é que se construiu essa... Como é que ser policial virou uma profissão assim, na sua vida? O meu pai é policial, né? Ele é coronel da reserva, aposentado já. Aliás, coronel aposentado. E ele... Pra falar a verdade, quando eu era criança, tinha uma coisa que eu não queria ser. Pra falar a verdade, eu nem pensava em ser. Eu pensava em não casar. Eu falei, não vou casar com policial militar. Já casou ou não? Com policial militar. Ele entrou agora, pra falar a verdade. Quando a gente começou a namorar, ele não era. E aí eu falei que eu não queria, porque meu pai mudava muito. E aí as minhas amizades, elas eram sempre, né? A gente mudava por causa da questão das transferências da polícia, né? Mas aí chegou um dado momento, ele falou assim, minha filha, até hoje, faz o concurso da polícia, você vai gostar. E eu falei, gente, eu não tenho perfil para ser policial militar, não. Eu pensava, né? Faz, você vai gostar, e você vai lá, ele lembra que falava assim, lá você vai estudar e já vai receber. Eu tinha 18 anos na época, eu tenho 16 anos de polícia já. Aí ele falou, você vai gostar, você vai ver que é tranquilo e tal. E eu falava, gente, será que eu vou dar conta desse trem? Aí eu fiz o concurso, passei para soldado, né? E aí fiz esse concurso, passei, e aí no dia do TAF eu olhei assim, tinha aquele tanto de gente lá para fazer esse TAF. Eu falei, gente, esse negócio deve ser bom mesmo, né? Que eu não queria não, tava me na dúvida. Aí eu falei, esse negócio deve ser bom. Aí eu fiz o TAF, passei, entrei na polícia. Depois que eu entrei, eu comecei a gostar, de verdade, do trabalho desempenhado, das possibilidades que a gente tem dentro da instituição. E aí eu fiz o CFO,
passei, que é um concurso muito concorrido, né? As vagas para mulher, elas são reduzidas, só 10%. Aí eu consegui passar, fiz o curso. E aí fui desenvolvendo esses trabalhos mais nessa linha com o público externo, né? Eu trabalhei no Colégio Militar, trabalhei na formação dos policiais primeiro, depois eu trabalhei no Colégio Militar, e aí eu fui convidada para trabalhar na Patrulha Maria da Penha. Aí eu me encontrei nesse trabalho, que realmente é um trabalho que eu gosto, é um trabalho que eu acredito bastante. Então, eu não tinha o sonho de ser policial militar, mas hoje eu me encontrei na polícia, no trabalho que eu desempenho na Polícia Militar. E lidar com um tema tão difícil que é a violência, como é que funciona para você como mulher preta isso? É muito difícil mesmo, porque todo dia eu tenho que lidar, eu tenho que trabalhar em mim essa sensação de não me deixar bater, mas não é fácil. Eu, assim, dentro da patrulha, eu não tenho contato direto com elas, né? Quem tem contato direto é o militar que está lá na rua, na viatura. Mas eu tenho que ler os relatórios, eu leio todos eles, né? E dói, porque parece que a gente só muda o rosto da mulher, sabe? O corpo continua a história a mesma, sempre a mesma história e machuca. Eu tenho que estar cuidando para não me deixar abater. E tem momentos que a gente fala, gente, mas tem tanta coisa que podia ser feita, tanta coisa que podia ser melhorada, e às vezes a gente não consegue melhorar. A maioria dessas mulheres são negras? São. A nossa estatística ela é bem parecida com a brasileira, né? Eu falo estatística da patrulha, a gente Sim. faz esse acompanhamento. Sim. Então é entre 60% e 70% são mulheres negras ou pardas. Charleide, e você, enquanto mulher negra que mora na periferia, vivencia a realidade de outras mulheres vítimas da violência? Vivencio tanto que o ano passado, né, eu perdi 2 amigas para o feminicídio. E eu acredito que isso acontece mais porque elas não sabem como começa essa violência doméstica, né? E elas pensam que aquele esposo ou namorado, elas pensam que é uma proteção que eles estão dando para ela não vestir aquela roupa curta, para ela não usar celular, o WhatsApp, né? Que tem casos lá de muitos maridos não deixar as esposas usar o WhatsApp, entendeu? Então ali já começa a violência por ali, né? E aí eu perdi essas 2 amigas no ano passado, né? Foi muito triste porque uma delas fazia até parte lá da casa, né? E antes dela morrer, eu acredito que ela estava lá sofrendo a violência. E esse namorado dela proibiu dela falar comigo, né? E aí ela me ligou e perguntou onde eu estava. E como eu sou cabeleireira, né? Sou transista. Quando a gente pega tranças para fazer, dura 3, 4 horas. Aí eu não atendi, né? Quando eu fui pegar o telefone, já estava nas redes sociais que ela já tinha morrido. Quer dizer, eu acredito que ela me ligou, tipo, tentou pedir ajuda. Para pedir ajuda. E aí eu fiquei muito triste, assim, muito abatida, assim, porque eu pensei que eu poderia ter feito alguma coisa por causa daquela ligação dela, né? E até entrei, assim, com depressão, passei uns 3 meses, né, com depressão, né? Mas graças a Deus consegui me recuperar. Mas é assim, na periferia tem as mulheres, elas passam por essas violências, né? E elas às vezes não entendem se aquilo é uma violência. E aí quando vai ver, chega a esse ponto do homem chegar até tirar a própria vida delas, entendeu? Porque elas não têm esse entendimento. Elas pensam que aquilo ali é uma forma de carinho, é uma proteção que aquele homem está tendo com ela, né? Lembrando que qualquer tipo de violência contra a mulher é crime. Denuncie, disse 180. E, assim, infelizmente, os dados mostram que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio e a maioria das mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica, infelizmente, são mulheres negras. Então, não se trata de mimimi ou de vitimismo. É fato, é realidade que precisa de políticas públicas de proteção às mulheres e para que a vida das mulheres sejam preservadas. E agora eu quero ir para uma outra parte da nossa conversa aqui, gente. Somos 3 mulheres pretas, né, autoafirmadas, só que a nossa própria identidade, desde que o mundo é mundo, sempre é colocada no jogo, sempre é descaracterizada, né? Desde quando a gente é criança, que eu me lembro muito bem lá no interior da Bahia, quando a minha mãe ia pentear meu cabelo, era uma sessão de tortura. Ela sentava, eu sentava aqui entre as pernas dela e ela colocava banho de galinha, ia desembaraçando meu cabelo, e aquilo aí pra mim simbolizava terror, tortura. Porque ela não sabia como cuidar do meu cabelo direito. Pra mim aquilo era um fardo. Nossa, porque todo mundo tem um cabelo, entre aspas, tido como bom e o meu era ruim. Então a nossa identidade étnico-racial quanto mulheres pretas é algo também alvo de racismo o tempo todo.
querem nos desconstruir o tempo todo, né? Querem sempre dizer que o nosso cabelo não é o adequado, não é o bom, né? Não é o cabelo que é o aceitável. Eu quero falar com isso sobre vocês também. Roberta, você já tinha o seu cabelo crespo quando entrou na polícia? Como é ser crespa atuando na polícia? Ele era sempre, né, crespo, só que eu comecei a relaxar. Mas assim, por uma escolha minha. Eu relaxava para poder fazer o coque bem feito. Porque quando eu amarrava, os cabelinhos, né, começavam a aparecer. E aí eu relaxava de 2 em 2 meses para que ele ficasse bem certinho. Mas depois que terminou o meu CFO, eu falei, eu não vou mais relaxar o cabelo. Porque eu fiz isso basicamente durante o curso de formação, né? Quando eu entrei como soldado, eu já fazia o relaxamento. E aí chega a ferir a cabeça, né? A gente sabe como é que é, feria, machucava. E aí, mas mesmo assim, eu queria para poder ficar com o coque bem feito. Depois que terminou os 3 anos de formação, eu falei, não vou mais fazer isso com o meu cabelo, porque machucava, feria. E eu achava o máximo, quando ele estava crescendo, eu ficava colocando a mão assim, sentia as ondinhas, né? Eu falava, mas meu cabelo deve ser tão bonitinho, cacheado. Aí eu parei de relaxar depois dos 3 anos, né, que eu fiz a formação. E aí foi quando eu comecei a usar o Black Power, né? Comecei a me sentir extremamente linda, maravilhosa. E aí hoje eu percebo que eu não precisava ter feito aquilo, ficar relaxando daquele jeito. Hoje eu consigo pentear meu cabelo, fazer o coque bem feito, sem passar pelo relaxamento. Obviamente eu tenho que, por exemplo, colocar mais creme, né? Eu tenho que ter um cuidado muito maior com ele, eu percebo. Mas hoje eu percebo que eu não precisava ter feito aquilo. Mas o meu cabelo sempre foi um ponto na minha vida. Escutando você falar, eu lembrava, porque minha mãe, quando a gente era novinha, ela puxava tanto que feria, né? Fazia aquela ferida chega que a gente ficava com o olhinho assim, ó. Eu acho que toda mulher preta sabe, já passou por isso, né? O olhinho ficava puxado, porque verdade mesmo. Tinha que ficar bem feio, bem arrumadinho. E eu achava horrível meu cabelo. Eu odiava quando eu era adolescente. Eu colocava a toalha na cabeça e ficava jogando. Eu tenho certeza que toda mulher cacheada já fez isso. Jogava a toalha para dizer que era grande, que era lindo. E aí até eu vim conseguir me ver como uma mulher bonita depois que eu assumi meu Black Power. Que aí é outra história, chega a arrepio de falar. O racismo faz isso com a gente, faz com que a gente... Que o padrão associado à beleza e a bonito é o liso, é o eurocêntrico, que a gente... Eu lembro que eu falava, mãe, mas por que meu cabelo tem que ser assim? E minha mãe passava aqueles alisantes fedidos, horríveis. Eu queria ser aceita, né? Então, assim, estamos em 2022 e ainda temos episódios diários de racismo por causa do cabelo, com apelidos que fazem com que a gente, que crianças não queiram ir na escola. Teve a Araguaína nesses dias, né? E outro vídeo que viralizou bem, que o menino falou, mãe, eu vou ficar branca quando eu crescer? Nossas crianças não querem ser negras. Quem quer sentir a dor de ser humilhado, de ser rechaçado pela cor? Então, estamos falando de algo sério, né? Charleide, você falou que é transista, tem isso como profissão, né? Trabalha... As tranças, elas ainda são mal vistas por quem desconhece o seu significado, né? Como é ser uma transista? Como você falou, passar horas e horas ali na cabeça, empoderando a cabeça de outra pessoa. Como é que foi esse processo na sua vida? Primeiro eu quero falar sobre como eu comecei, né? Comecei sendo uma cabeleireira especialista em cabelo afro, especialista em alisar cabelo afros, né? Na época, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, né? Descer o cabelo, né? E eu, domar o cabelo. Isso, então eu comecei assim, né? Aí meu salão era cheio de mulheres para alisar os cabelos, porque a gente não tinha ainda essa noção, né? De nossos cabelos, de ficar com os cabelos cacheados. Eu só virei transista quando eu morei em Portugal, numa comunidade africana, foi que eu fui me reconhecer como mulher negra, que eu fui reconhecer o meu cabelo, achar bonita as tranças, achar bonita a maneira da mulher ser negra e tudo, sabe? Foi quando eu voltei e retornei para o Brasil, foi que eu falei, agora eu sou transista, né? E aí comecei a trabalhar com as tranças. E você enfrenta preconceito por esse tipo de trabalho? Você faz o quê? Eu sou transista. O preconceito que eu encontrava na época quando eu era especialista em cabelos afros para alisar, quando as mulheres iam cortar o cabelo comigo, chegava lá e via eu com o cabelo crespo, e elas falavam, não vou cortar, não vou cortar, e nem minha filha vai cortar, porque senão o cabelo vai ficar crespo igual da cabeleireira. Então, por isso, sempre eu usava meu cabelo liso, igual uma índia, de franjinha, né, de partinha na frente, para me ter a clientela, porque as pessoas não queriam cortar o cabelo comigo com medo do cabelo ficar tão crespo quanto o meu, que isso é um mito, né?
É mais um, né, dos mitos. E hoje você tem muitos clientes, hoje a gente vê que há um esclarecimento maior nesse grande movimento que existe aí por autoafirmação, né? Para que a gente se reconheça como lindas que somos, para que a gente tenha a liberdade capilar tão desejada, né? Que a nossa geração aqui sofreu muito na infância com essa não aceitação do cabelo, né? Com os apelidos, o cabelo de bombril, né? Mas ainda tem gente que sofre ainda hoje em dia. Só que agora há muitos influencers, youtubers, pessoas que trabalham bem essa questão da identidade negra, né? E o nosso cabelo ainda é colocado como cabelo exótico, né? Como algo estético, né? Tipo assim, você tá na moda, né? Você tá... Não é verdade? Vocês já ouviram isso? Já. Né? Esse cabelo tá na moda, tá legal. Deixa eu tocar, é de verdade mesmo, tá bom? E existe aquela patrulha capilar. Você tá fazendo o que é? É peruca? Mas esse cabelo é seu mesmo? Mas não sei o que, é isso, é aquilo. A sociedade insiste você lava? Essas perguntas... Como que você consegue fazer o coque? Essas perguntas, a sociedade que insiste em querer colocar a gente naquela caixinha, tá? Caixinha disso, né? Mas não, gente, vivemos em tempos de liberdade capilar, onde seja cabelo curto, longo, trança, dread, twist, entrelace, lace. Estamos na época que a gente nunca se libertou tanto assim quanto antes, né? E parece que, não sei se vocês sentem isso, que o pessoal aceita mais esse processo das famosas. Você pega a Isa e Thaís Araújo, todo dia elas estão com o cabelo, eu não acho lindo. Mas se alguém próximo ali fala, nossa, fulano, será que não gosta do cabelo? Será que fulano... Não é? Sempre acha que a gente está renegando o nosso cabelo. Sempre, na verdade, é um ato de liberdade capilar, né? O que vocês acham sobre isso? A sociedade tem uma patrulha muito grande sobre os nossos cabelos, a opinião de vocês? Eu sinto isso também. Acho que acaba sendo uma característica... o nosso cabelo é a nossa maior característica. Você mudar um pouquinho, ou até, de repente, você quer fazer uma escova no cabelo. Ave Maria, mas o que foi? Vai alisar agora de novo? É um controle, é até interessante, as pessoas falam assim, nossa, eu acho lindo esse tipo de cabelo. Eu falo, que tipo? Que esse? Eu não gosto desse termo, né? Esse seu cabelo é lindo, esse tipo. Eu falo, mas como assim, que tipo? Você é muito estilosa, você é muito... Não é questão de ser estiloso. Eu sou assim, esse é meu cabelo. As pessoas realmente têm esse cuidado muito maior do que uma pessoa que tem um cabelo liso, né? Esse cuidado, esse olhar, esse controle. É literalmente um controle mesmo. Felizmente. Agora, caminhando para o final do nosso bate-papo, eu queria saber de vocês duas como sermos, na opinião de vocês, mulheres negras, antirracistas, no dia a dia. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia que pode fazer com que a sociedade seja menos racista, né? Fazer a nossa parte, né? Que nós não podemos fazer a parte do mundo todo, infelizmente. Né? Como que a gente pode ser antirracista, né? Todos os dias, na prática. Todos os dias, né? Na prática, eu faço ali sempre na Casa Pérolas Negras, né? Nos sábados à tarde, a gente lê um livro, né? Alguns livros antirracistas, e a gente comenta sobre aquele livro, né? Eu também faço parte também do movimento A Junta Preta, que a gente está sempre postando, mostrando para a sociedade, né? Como a gente ser antirracista. E a prática a gente faz isso. A Casa Pérolas Negras, só para o pessoal entender, fica lá em Taquari, né? É um projeto social. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto. A Casa Pérolas Negras, lá a gente temos uma biblioteca, que é a biblioteca da comunidade, né? Comunitária. E a gente faz uns cursos lá eu dou cursos lá de transista, né? De manicure e conserto de roupas, entendeu? E agora a gente está com uns cursos, junto com a UFT, uns treinamentos de informática básica, onde a UFT está fazendo a parte de formação e a parte de treinamento está sendo na Casa Pérolas Negras. Este ano também vai ser a quarta edição, né, da nossa campanha Natal Feliz na Periferia, né? Que sempre a Casa Pérolas Negras faz essa campanha nas redes sociais, pedindo cesta básica, pedindo brinquedos para doar para aquelas crianças que moram nas ocupações e para as mulheres, né? Que moram nas ocupações e para as mulheres também que faz curso lá na Casa Pérolas Negras. E aí, a partir da manhã, a gente já vai estar já impulsionando essa campanha já nas redes sociais. Bacana. Quem quiser saber como participar, como doar, acompanhe pelas redes sociais aí da Casa Pérola Negra. Está no Instagram, né? Isso. Tá. E você, capitã Roberta, como sermos mulheres negras autoafirmadas sem abrir mão das nossas liberdades, da nossa identidade e sermos antirracistas no dia a dia? Maju, eu sempre, desde pequena, eu sempre pensei assim. Porque o meu pai, ele sempre falou, filha, estuda.
estuda bastante, porque tem uma coisa que ninguém nunca vai poder tirar. Ele sempre falava que é a caneta. O conhecimento que você tem ali, ninguém nunca vai conseguir tirar. Inclusive, quando ele foi ingressar na polícia, há muito tempo atrás, não quiseram atrapalhar esse ingresso pela questão de racismo mesmo. Então, ele sempre falou para mim, falou, olha, você estuda, que ninguém vai te tirar isso. E eu cresci com essa percepção de que se eu quero lutar contra o racismo, isso é uma percepção pessoal minha, né? Se eu quero lutar contra o racismo, eu vou estar no lugar onde as pessoas acham que eu não posso estar. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que não é só isso. A gente precisa estar nesse lugar, a gente precisa... Às vezes eu me pego me cobrando mais, às vezes, do que o necessário, para provar que eu estou ali, que eu posso fazer. Às vezes e isso é uma questão da sociedade, tanto por ser mulher, por ser negra, a gente se cobra, a gente tem medo de errar, porque senão fica, né, com medo até desse julgamento. E eu percebi que é muito mais do que estar nesse lugar, de que buscar estar ali. A gente precisa trabalhar todo dia isso. Um comentário que a gente escuta às vezes que antes eu não ligava, alguns comentários racistas, por exemplo, eu já falo com toda calma e tranquilidade. Porque até, às vezes, hoje em dia está tão complicado que até falar sobre isso já vira mimimi. Olha lá, não estou nem falando nada disso e as pessoas falam assim, às vezes o problema está em você, né? Não é que o problema está em mim. É porque a gente começa literalmente a prestar atenção. Isso em relação ao machismo, isso em relação ao racismo. Então, eu acredito que é a gente buscar estar nesse lugar, que a gente tem o direito de estar e tem condição de estar, e tá vendo nas pequenas coisas do dia a dia também, sabe? Tentando melhorar isso. Fazer as pessoas entenderem que certas condutas, certos pensamentos são racistas sim, só que elas acham que não. E a gente que tá com um tal do mimimi, que eu odeio essa palavra. Mas eu acredito que é muito isso também. Concordo. Capitão Roberto, obrigado. De nada. Charleide, são duas mulheres pretas que têm lugares importantes. Charleide, uma líder da periferia, que lida ali no dia a dia das mulheres pretas, tanto na sua identidade através das tranças, quanto na formação e na consciência através do trabalho da casa. E você, Roberto, 35 anos, jovem, já com uma missão importante aí de estar triando e trabalhando aí junto com essas mulheres que são violentadas, né? Infelizmente, a maioria mulheres pretas. E é isso, ser mulher preta é resistência, é ter consciência. Todos os dias temos que provar que somos, que temos capacidade, que podemos estar naqueles lugares, porque a sociedade ainda não está preparada para lidar com os nossos talentos, em nos ter nos espaços de poder, nos espaços importantes. Então, é sim uma luta árdua, dura, e que, assim como nós três aqui, tantas outras mulheres vão travando essa luta aí no dia a dia, nos seus lugares de fala, nas suas casas, nos seus trabalhos, nas áreas que atuam. Então, encerrando esse segundo episódio aqui, ser mulher preta é continuar dia após dia buscando e travando aí esse espaço de conscientização e de sobrevivência, porque se a gente bombear, a sociedade, infelizmente, nos tira dos espaços e até nos mata, como é o caso aqui das amigas da Charleide, que infelizmente foram mortas aí, vítimas do feminicídio. Por hoje é só. Obrigada pela companhia. Convido você a acompanhar o nosso terceiro e último episódio aí dos Diálogos Antirracistas. Siga o Capitão Roberto no Instagram. A Charleide também acompanha o trabalho dela no Instagram. E não se esqueça, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Com orgulho, somos uma empresa e um veículo antirracista. Até a próxima. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa